Quero falar também sobre o Fluminense, que foi denunciado pela Conmebol pela utilização de bombas e sinalizadores por parte de torcedores. Por ser reincidente, o Flu pode pagar até 8 mil dólares ou 40 mil reais de multa. Hora de informação super importante sobre a treta entre Vasco e 777. O clima ficou insustentável desde a última quarta-feira, quando o Vasco foi à justiça e conseguiu uma liminar para tirar o poder da SAF que pertencia a 777. A empresa norte-americana já contratou um escritório de advocacia dos mais famosos do Brasil para tentar retomar o poder. Queria contar para vocês que a diretoria do Vasco tem sido muito criticada por essa decisão, que coloca em risco, inclusive cria uma jurisprudência e uma instabilidade, uma insegurança para futuros novos investidores. Mas ouvi especialistas e essas pessoas me contaram que a decisão do Vasco é respaldada em um risco muito grande que o Cruz Maltino corria. Tudo por causa do estado de insolvência financeira da 777. Hoje a 777 parece mais uma massa falimentar, que passa por uma série de investigações e processos. Ela foi acusada recentemente de fraude na obtenção de um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa fraude se deu porque ela deu como garantias bancárias coisas que ela não tem ou que não existem. E é diante desse cenário que uma empresa chamada B. Ripley acabou assumindo a condição de interventora da 777, com direito inclusive a afastamento do Josh Vander e dos Pascos. Eles inclusive nesse momento estão mais preocupados em não serem presos do que com as condições do Vasco. E se o Cruz Maltino não tivesse ido à justiça para requerer por meio de uma liminar o direito de assumir a SAF do Vasco, o Cruz Maltino poderia virar alvo de ações na justiça, que poderiam inclusive se transformar em penhoras, tá? Só para vocês entenderem, se o Vasco não entrasse com a liminar, a Vasco SAF seria passível de penhoras judiciais, o que tornaria a venda impossível. E graças a esse estado pré-falimentar da 777 e dessa liminar, é provável que a venda do Vasco aconteça de forma mais rápida. Isso porque a interventora quer vender o mais rápido possível todas as propriedades, ações e coisas relacionadas a 777 para que possam haver pagamentos e evitar o risco de penhoras. Existe a chance de o José Roberto Lamarck, dono da Crefisa, ou de qualquer outro investidor interessado em adquirir de forma rápida, de forma emergencial as ações da 777. Hoje a empresa norte-americana tem 31% das ações, ela poderia chegar a 70% depois dos dois últimos aportes, o primeiro deles programado para 30 de setembro desse ano, no valor de 270 milhões de reais, há um aporte programado para setembro no ano que vem, no valor de 120 milhões de reais. Só para completar sobre o Cruz Maltino, agora falando um pouquinho de campo e bola, as negociações para a contratação do Coutinho seguem quentes. Pessoas próximas ao atleta garantem, inclusive, que ele está terminando uma reforma na casa dele no Rio de Janeiro, e essa reforma era mais um indício de que ele está voltando ao Brasil para jogar no Cruz Maltino. É uma vontade dele e de seus familiares. Ele tem propostas maiores para continuar na Europa ou no exterior, mas entendeu que é hora de jogar no Vasco da Gama. Hora de falar sobre Gabigol. Queria contar para vocês sobre o valor da multa aplicada pelo Flamengo no atacante. Vale a lembrança de que na semana passada o Rubro Negro anunciou uma multa e também a perda da camisa 10, depois que o Gabigol foi flagrado numa festa dentro da sua casa vestindo a camisa preta do Corinthians. No primeiro momento o Gabigol negou, durante o fim de semana ele confirmou em uma entrevista ao UOL que era ele, de fato, vestindo a camisa do Corinthians, que ele pediu perdão para o torcedor do Flamengo e entendia que naquele momento não estava cometendo nenhum equívoco. Antes de falar sobre a multa, deixa eu só explicar como é que essa foto surge. O Gabigol recebe alguns amigos, funcionários do Flamengo e também um cantor que ele gosta, que ele pediu que fosse lá para se apresentar. E uma das pessoas que ajudavam esse cantor com os equipamentos e que ficou pouco mais de meia hora na casa do Gabigol teria sido o responsável pela foto que acabou sendo vazada. O Gabigol ficou bastante chateado com essa pessoa, embora não tenha relação com ela, tá? Sobre a multa, o Flamengo decidiu aplicar a menor multa possível, de 10% dos salários. São 160 mil reais a menos que vão cair nos cofres do Gabigol em relação ao mês de maio. O Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil por mês do Flamengo. No próximo Olerite virão 160 mil reais a menos. O Flamengo até cogitou uma punição um pouco mais pesada, mas acabou recuando com medo de que essa punição mais pesada se transformasse em um processo contra o rubro-negro, e estamos falando de bastante dinheiro. Daqui até dezembro,
O Gabigol ganhando R$ 1.600.000 por mês, se a gente incluir também férias, 13º, vai ter direito a mais ou menos 14 milhões de reais. Isso sem falar nos bônus que estão associados a título, tem bastante dinheiro em jogo. Só para completar sobre o Fla, mais uma informação: Cacau Cota, que deixou recentemente o cargo de diretor de Relações Externas, se reuniu com um deputado federal e deixou bem claro que o projeto do estádio do Flamengo caminha a passos largos. Segundo ele, já existe um compromisso público com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o potencial construtivo da Gávea também deve ajudar no erguimento desse estádio.